acredito que o que eu vou dizer aqui agora vai ser só um complemento com essas ideias fantásticas, né, que a gente já teve a oportunidade de já saciar, né? Queridos, só que antes de eu começar aqui a ter esse bate-papo com vocês, eu vou pedir a minha querida Viviane. Primeiro, antes disso, eu quero me apresentar, como a irmã falou, né, de forma muito resumida, né? Eu sou o Júlio César, sou de Belo Horizonte mesmo, tá? Minha esposa está ali comigo, Viviane, nós somos lá da igreja do Planalto, que é uma igreja lá do distrito do Planalto, que é perto ali da Pampulha. Quem conhece Belo Horizonte sabe mais ou menos onde eu estou dizendo. A localização que eu estou dizendo. Então, e hoje, né, eu sou aposentado do Corpo de Bombeiros, já estou trabalhando lá por 34 anos, já me aposentei, agora sou reconvocado, né? Mas estou pensando, só tenho até ano que vem para eu estar nessa condição, quando eu e a minha esposa estaremos embarcando para um outro continente para sermos de fato missionários. Amém. Sonho, né? E 2027, no mais tardar em janeiro ou fevereiro, eu e minha esposa já estamos colocando nossos pés lá nas terras, né, da missão. Né? Peço que vocês orem por nós, por este propósito, né? Como a irmã falou, né? Esse é o propósito, né? De pregar o Evangelho. Nós vamos ver que na prática aqui, isso é tudo que o Senhor espera de nós, né? Estar envolvidos diretamente ou indiretamente com o Evangelho, para que então ele venha. E isso é uma condição, né? A gente sabe muito bem que é uma condição, uma pré-condição para que o Senhor Jesus volte, né? E resgate os seus filhos. Mas, queridos, eu gostaria de pedir para a Viviane, minha esposa, mais aquele meu querido e lindo sobrinho ali, o Mateuzinho, para estar distribuindo para vocês um cartãozinho, onde eu vou solicitar que você pode fazer parte disso de alguma forma. Coloque o seu nome e o seu telefone para que eu possa entrar em contato contigo posteriormente, tá ok, irmãos? Tá bom? E eu acredito que todos vão de certa forma estar envolvidos, porque fala justamente sobre o evangelismo, né? Entenderam até aí, meus queridos? Respeito da situação atual do nosso planeta, né? E todos nós fomos unânimes em considerar que existe um caos, não existe dúvida nenhuma quanto a isso, né? O que é incrível a gente observar é que Deus, através da sua igreja, mesmo que composta por pessoas limitadas como nós somos, né? Deus tem feito obra magnífica neste planeta, neste mundo perdido, onde a sociedade está de cabeça para baixo, né? Onde as realidades, né? Os valores estão assim em colapso, né? Os valores sociais, né? Os valores humanitários, né? Tudo está em colapso. Então, assim, quando a gente olha para o caos que está afora, né? Quando a gente projeta os nossos olhos, né, para a janelinha fora da nossa bolha, né, do nosso conforto, a gente vê que existe todo esse caos, mas que embora exista este caos, né, Deus tem feito uma grande obra neste mundo. E a pergunta é, será que Deus realmente tem feito, né, esta obra na minha vida pessoal? Que Ele está fazendo através da sua igreja, isso é certo. E com relação ao meu eu, ao seu eu individual, Ele tem trabalhado, Ele tem feito, Ele tem executado essa obra grandiosa que a gente pode ver nesse mundo caído? E por que a gente precisa refletir sobre isso? Que é justamente pregando o seu Evangelho que a gente consegue ajudar com que este caos chegue no seu fim e que Cristo possa voltar. Né, irmãos? Então nós vamos ter 3 textos hoje para a gente ler. São textos já conhecidos, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos e a gente poder refletir um pouquinho. O irmão poderia... O primeiro slide ali, queridos,
é o título que eu escolhi para a mensagem de hoje, que quer dizer o seguinte, olha, não alcançados que esperam ser encontrados. O nosso alvo deve ser esse. Com base no exemplo de Cristo, esse deve ser o nosso alvo, né? Encontrar aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então, se a gente olhar lá em Romanos 1, no versículo 16, a gente vê o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Então, de cara, a gente vê aqui qual que é a função do Evangelho. Qual que é a função do Evangelho, queridos? Qual que é a função? De salvar os nossos pecados. Salvar, né? A função, o poder, ele é poder de Deus no mundo dos humanos, no mundo dos caídos, no mundo dos limitados que somos. Esse é o poder que nós temos para a salvação, né? Em Apocalipse 14, mas por que esse poder, como que esse poder pode ter esse efeito que Jesus aguarda que ele tenha? Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E vamos pular para Mateus 24. 24, no versículo 14. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Então, nós temos aqui, queridos, o que nós temos aqui, afinal? É a única forma que este evangelho pode trazer o efeito que Deus espera que ele tenha sobre os caídos, e através de nós, que as pessoas que precisam ser alcançadas, né? Volta só. As pessoas que precisam ser encontradas possam ter este contato com o evangelho. Então, quando eu olho a janela, na janela da vida, e vejo um panorama caótico onde um mundo decaído, um mundo asfixiado pelo mal, né? Eu posso ver que este mundo ele pode ser alcançado, e ele só consegue ser alcançado se eu e você pregarmos o Evangelho, usando o poder de Deus aqui no mundo caído. Ô Marcos, esse aí, queridos, eu e a minha esposa estamos indo para uma região do planeta que todos nós, a maior parte, já sabem do que se trata, né? Janela 1040. Quem aqui já ouviu falar? Janela 1040. Todos, praticamente todos, né? Para aqueles que não sabem, de forma bem resumida, eu vou explicar para vocês. É uma região do globo terrestre onde é uma parte extremamente difícil de se pregar o Evangelho. É ali naquela região ali, ó. Está pequenininho, mas é ali, ó, ao norte da África, a oeste, até o Japão, ali está a janela 1040. Por que 1040? Porque o nosso planeta ele é dividido por uma linha imaginária chamada Equador. Divide o nosso planeta em dois hemisférios, certo? Sim. Norte e sul. Então, esse Equador, essa linha imaginária, ela é o ponto zero. A partir daí, as contagens são em graus, 10 graus, né? 10, 20, 30, 40. Então, entre essa linha imaginária do grau 10 até o grau 40, está ali localizada essa região, onde é a região mais difícil de se pregar o Evangelho. E ali tem, para quem gosta de dados, né? Ali eu trouxe uns dados para vocês, né? Por que é tão difícil assim falar sobre o Evangelho nessa região? Porque a grande parte dessa região aí é muçulmana. E corresponde mais ou menos 46% da população que habita ali naquela área são muçulmanos.
né? O muçulmano, ele reconhece que Alá é o Deus Criador, né? O muçulmano reconhece que Jesus Cristo, né, morreu crucificado, né? Mas não é a terceira pessoa da Trindade, né? Eles não reconhecem a Trindade. Então, assim, os muçulmanos, 30% são religiões tradicionais e crenças indígenas, onde os missionários conhecem pelo título de animistas. E os animistas são um grupo religioso, né, que acredita em espíritos da natureza, espíritos da vegetação, do sol, né? E ali eles cultuam, a forma como eles cultuam o animismo ali é uma forma extremamente deplorável, né? Porque as famílias, a gente sabe que ali na África é um continente, né, com vários países, e o país que eu e a Vivi vamos é na Guiné-Bissau. Além de Guiné-Bissau, por exemplo, é um país relativamente jovem, né? É um país de 50 anos, mas a gente sabe que a África é um continente milenar, né? E o animismo era uma prática no território africano há centenas de anos, né? Então, de 50 anos para cá, que o país passou a ser que essa região, Guiné-Bissau, passou a ser um país, é só de 50 anos para cá. E ali o animismo ele é muito forte, 30%. Então, outras religiões representam, os cristãos são 18%, mais ou menos 18,9%, né? Sendo que grande parte dos cristãos ali naquela região também praticam animismo. Né? Então, assim, a gente tem ali um cenário que não é somente agora a dificuldade de se pregar o Evangelho, mas é com que as pessoas interpretem o Evangelho de forma correta também. Né? E outras religiões e não religiosas, ateus inclusive, né, somam ali mais ou menos 4,4% daquela população. Bom, esses números podem não fazer muito sentido agora, queridos, mas nos próximos slides a gente vai ver que aquilo ali fala muito. Próximo slide, irmão. Vamos considerar que a população mundial hoje, a ONU, no ano de 2025, né, colocou na ordem de aproximadamente 8,23 bilhões de pessoas. A ONU hoje estima essa ordem de população mundial. Dessa população, na janela 1040, Joshua Project é um grupo de missionários de várias igrejas, né? Inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Então, este grupo de missionários, né, fazem um censo, estudos, né, e eles somaram, né, eles trouxeram esses dados de mais ou menos 5,44 bilhões de indivíduos que residem nessa região, janela 1040. Então, no total de 8 bilhões, pelo menos 5 bilhões residem nessa região. Mais da metade da população mundial, né? A gente vai ver na porcentagem, mano, quase 50%. Ou seja, de 8 bilhões, 5 bilhões residem ali naquela região, extremamente difícil de se pregar o Evangelho. Bom, aí pode vir a pergunta, né? Mas por que o irmão Júlio e a Viviane vão pregar o Evangelho lá na África? Existe um detalhe muito importante, queridos irmãos. Aqui no Brasil, por que eu não posso pregar aqui no Brasil? Né? A gente tem um país, né, que vive a liberdade religiosa. Aqui hoje nós temos a liberdade de poder congregar, né, seja qual for a sua religião, né, nós no caso adventistas, então nós temos total liberdade para poder viver a nossa fé. Ali na África é diferente. Ainda que a pessoa queira viver o Evangelho verdadeiro, ela sofre retaliações e tem várias dificuldades com relação a isso. Mais na frente a gente vai ver isso. Então, olha só, voltando aqui nos dados, né, nos índices, desses 5,44 bilhões de habitantes na janela 1040, 3,46 bilhões vivem
são povos considerados não alcançados. Aí agora os índices começam a ficar mais complicados. Vocês concordam comigo? Como cristãos, vamos olhar para aqueles números ali, gente. Como cristão, nós temos feito o suficiente, ou mais do que o suficiente, para alcançar 3,45 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas. É um dado alarmante, né? Então, olha só, de uma população de 8 bilhões, 3 bilhões não conhecem. São dados estatísticos, né? Lógico que assim, não existe a possibilidade de ser um número muito preciso. Mas a gente vai ver ali na frente que tem assim, a margem de erro é mínima. Mas o que acontece? Por isso que o símbolo ali, ó, tem o mais ou menos, né? É um índice assim, aproximado. Então vejam só, terminando nesse slide ali, 63% das pessoas, né, dessa forma, 63% das pessoas vivem na janela 1040. Aliás, a irmã falou, né, foi outro dado que eu confundi, a irmã falou que mais da metade, né, conforme a irmã citou, é verdade, ela observou bem, da população total, universal, né, do nosso planeta. Para a população, segundo o Joshua Project, é mais do que metade, né, querido? Próximo, Marcos, por favor. Aí, olha, queridos, agora preste atenção nesse slide aqui e reflitam comigo. De acordo com as diferentes fontes missionárias, IMB, Message Missions e o já citado Joshua Project, repetir. Sobre quantas pessoas morrem diariamente sem ouvir o Evangelho varia amplamente, entre 50 mil a 166 mil pessoas por dia falecem sem conhecer o Evangelho. Esses dados aí, essas estatísticas aí, a gente chegou mais ou menos nesse número aí, porque existem dados que falam que 50 mil morrem por dia, né? Segundo ali, vamos supor, o IMB. Mas o Message Missions diz que 90 mil pessoas morrem por dia sem conhecer o Evangelho. E já ali, vamos supor, o Joshua Project fala que 160 mil. Então, se a gente fizer a soma total ali, dividir por 3, dá mais ou menos aqueles 90 mil pessoas. Queridos, eu vou repetir. 90 mil pessoas morrendo por dia sem conhecer o Evangelho. São números alarmantes, sim ou não? Sim. São números alarmantes, né? E Cristo, ele conta comigo e com você para que esses índices aí, eles diminuam. Cristo espera que eu e você façamos com que... Eu imagino que o sonho de Jesus era que nenhum desses morresse sem o Evangelho, né? Mas infelizmente essa é a realidade ali, janela 1040. É por isso que ali muitas pessoas, como eu e você, optamos por deixar tudo que temos aqui, nossas casas, às vezes filhos. Eu tenho um filho de 22 anos, está estudando, ele vai ficar, né? Eu e minha esposa vamos deixar tudo aqui, né? Vamos para um lugar onde as pessoas não têm escolha, muitas vezes não têm escolha, né? A grande maioria não tem escolha. Se uma criança, como meu sobrinho, né, entra para os desbravadores, né, e ali ele conhece, a gente sabe muito bem que eu sou diretor de desbravador também, né, Marcão? A gente sabe que ali é uma porta de entrada para muitos jovens não adventistas, né? Muitos jovens entram para o desbravador e a partir dali eles conhecem o Evangelho, e se batizam. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Mas lá na janela 1040 é diferente para um jovem desse. Ele pode até entrar no desbravadores, receber estudo bíblico, mas na hora de optar por ser batizado, ele não tem essa escolha. Por quê? Porque o animismo ali fala muito alto. E o que acontece? Quando um jovem desse volta para casa querendo contar novidade para a mamãe, que ele aprendeu sobre um Jesus diferente, né? Porque no animismo, tal dos demônios do animismo, né? Eles prejudicam a família de descumprir as regras. Como assim? O que eu estou falando? Quando um jovem nasce ali, numa família animista, entendeu? Ele é oferecido, né, aos irãs, aos demônios que eles acreditam.
E o negócio é tão real que às vezes acontece mesmo as coisas, que eles acreditam que o demônio tem esse poder, né? Então, quando essa criança ela nasce, aquela família animista leva para um líder, né? E ali ele é oferecido ao demônio Miranda. E ali é feito toda, né, uma apresentação, uma iniciação, né? E ali eles amarram um cordãozinho na cintura dessa criança. E mesmo depois de adulto ele não pode retirar esse cordão. E essa é a aliança que eles fazem dentro do animismo. E o jovem, quando ele entra para a puberdade, né, quase adulto, eles são separados pelos pais, né, os líderes das suas famílias, né, e eles são levados em florestas e ali por alguns dias eles são iniciados ao animismo, né. Muitos ali eles são circuncidados, né, então você imagina aquela faca que passa por A, por B, por C, né, se tem uma doença em A, passa por B, e assim muitos deles não voltam para casa. Às vezes eles vão para a mata para serem iniciados, né, ao animismo, e lá mesmo eles morrem, ou por hemorragia, ou por infecção. É assim a realidade desse pessoal. Então por isso que eu prefiro pregar para este povo sem opção, porque aqui a gente tem opção, queridos. E tem um segundo motivo pelo qual eu pedi a Deus para que eu me transformasse num missionário. Porque aqui eu estava muito confortável. Pegar o meu carro de manhã, ir cheiroso para a igreja, chegar na igreja ter um ar-condicionado, né? Eu estava muito cheio de mim mesmo. Estava muito bom para mim. Foi quando eu me peguei falando: Senhor, se o Senhor voltar hoje, o Senhor vai me encontrar em um estado deplorável. Eu estou cheio de mim mesmo, cheio do meu eu, cheio dos meus valores, cheio das minhas riquezas. Em suma, se o Senhor chegar do jeito que eu estou, é muito provável que eu esteja perdido. Então, queridos, isso é meu, isso é uma realidade minha, isso é o que eu penso. Foi por isso que eu fiz as minhas opções. Eu comuno vocês a pensarem sobre isso, né? Tá tudo certo aqui, eu não estou fazendo crítica nenhuma a vocês, muito pelo contrário, né? A igreja, a gente vê que a igreja aqui é uma igreja fervorosa, é uma igreja que está trabalhando, cuida com esmero, com carinho, com muito cuidado e tato, coisa séria que é o Evangelho, né? Mas, por favor, queridos, pense também numa forma de vocês se envolverem nesse ministério, no ministério transcultural, que é o mais difícil, né? Então, queridos, voltando aqui para o slide, com base nessa amplitude, podemos, repetindo,